Existe uma realidade que quase ninguém aceita, mas que todo adulto descobre cedo ou tarde. A vida não te dá o que você quiser. A vida te dá aquilo que você consegue sustentar. E aqui está a verdade que dói. Quanto maior o seu sonho, maior será o peso que você vai carregar. Quanto mais alto você mira, mais pressão você vai enfrentar. Quanto mais significativo o seu objetivo, mais a vida vai te testar. Por quê? Porque a pressão é o filtro natural dos grandes. Ela separa quem deseja de quem realmente está disposto a pagar o preço. Sêneca dizia que a pressão constrói almas fortes, assim como o fogo constrói o aço. Einstein dizia que a adversidade revela oportunidades que o conforto esconde. E Nietzsche completava: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Hoje você vai entender isso profundamente, porque agora eu vou te mostrar os 5 pilares da resistência mental, os 5 fundamentos que sustentam uma pessoa capaz de suportar carga, responsabilidade, cobrança, crise, incerteza e ainda assim avançar. Esses pilares não são motivação, são estrutura interna, são transformação real. Se prepare. Esse é um conteúdo de maturidade emocional para quem está buscando mudar de verdade. Pilar 1. A razão que move montanhas. Com base em Sêneca, Nietzsche e Viktor Frankl, nenhum ser humano aguenta a pressão se não souber por que está carregando ela. Isso não é opinião, é lei psicológica. Nietzsche dizia: quem tem um porquê suporta qualquer como. E Viktor Frankl, no campo de concentração, descobriu isso empiricamente. Os que sobreviviam não eram os mais fortes, mas os que tinham um sentido, um motivo para continuar respirando, mesmo quando não havia esperança nenhuma. Esse pilar é o mais importante porque ele dá sentido à dor. A dor sem sentido destrói. A dor com propósito constrói. Você precisa entender uma coisa com honestidade brutal. Você não falha porque é fraco. Você falha porque seu propósito é raso demais para sustentar o peso da disciplina. Ninguém acorda motivado todos os dias. Ninguém consegue manter foco constante. Ninguém mantém força de vontade eterna. Você precisa de algo muito mais profundo que isso. Você precisa de um motivo que te assombre. Um motivo que te arraste para frente, mesmo quando sua mente está dizendo chega. Isso pode ser a vida que você se recusa a viver, o tipo de pessoa que você jurou nunca mais ser, a humilhação que você nunca mais quer experimentar, o futuro da sua família, o respeito próprio, sua liberdade pessoal, seu nome, sua palavra, seu legado. Seu porquê tem que te emocionar, tem que te fazer tremer o peito, tem que te fazer sentir que desistir não é uma opção real. Sêneca escreveu: precisamos de pressão para despertar nossa grandeza, mas precisamos de um motivo para suportá-la. É esse motivo que diferencia quem cansa de quem continua. Quando o seu porquê é forte, você aguenta peso, você aguenta pressão, você aguenta solidão. E mais importante, você aguenta a versão fraca de você mesmo. Pilar 2. O cálculo silencioso dos vencedores. Aqui vai uma verdade amarga. Quem age emocional demais quebra no meio do caminho. Maquiavel dizia que os homens se movem pelo medo e pela ambição. Sun Tzu dizia que a vitória pertence aos que conseguem observar sem tremer. E Marcos Aurelius dizia: se a emoção te governa, você é escravo do que sente. O estrategista não reage ao caos. Ele observa, ele analisa, ele respira, ele decide. Ele sabe que, quando tudo aperta, quando o mundo cai sobre sua cabeça, se ele perder a cabeça, perde tudo. E a frieza aqui não é insensibilidade, é controle. Ele não age de raiva, ele age de cálculo. Ele não age de impulso, ele age de visão. Pressão exige inteligência emocional, mas mais do que isso, exige a capacidade de não se contaminar pelo ambiente. Um estrategista forte sabe:
Você não fala tudo o que pensa. Você não reage a tudo o que te provoca. Você não revela tudo o que sente. Você não demonstra desespero. Você não permite que o caos dite seu ritmo. E aqui está o ponto final. Pressão enlouquece quem não pensa, mas eleva quem enxerga longe. Quando você aprende a respirar no meio da tempestade, você se torna alguém que não só aguenta pressão, mas a usa para crescer. Pilar 3. A disciplina que não depende da motivação. Benjamin Franklin dizia: organização não é luxo, é sobrevivência. Aristóteles dizia que somos aquilo que repetimos constantemente. E James Clear reforça que você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. A maioria das pessoas falha não por falta de força, competência, talento ou motivação. Elas falham porque vivem sem estrutura. A disciplina não nasce da força, nasce do sistema. Veja os maiores gênios da história: Franklin, Da Vinci, Newton. Todos tinham rituais, rotinas, horários, repetição, constância. Tudo que você quer depende de repetição, e repetição depende de método, e método depende de uma coisa: você tira suas decisões da mão da emoção. O sistema funciona mesmo quando você não quer, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está triste, mesmo quando nada faz sentido. É por isso que pessoas organizadas vencem, porque elas não precisam pensar para fazer. O sistema faz por elas. Quer aguentar pressão? Crie estrutura, rotina, horário, metas claras, rituais, checkpoints, ambiente ajustado, prioridades definidas. Tudo isso reduz a carga mental. E quando a carga mental cai, a pressão fica suportável. Pilar 4. A solidão do alto desempenho. Nietzsche dizia: aqueles que dançam são considerados loucos pelos que não ouvem a música. Jung dizia que todo crescimento profundo exige uma descida à própria solidão. Churchill completava: a grandeza cobra isolamento como preço. Você precisa entender isso com maturidade. Quanto mais ambicioso você for, menos pessoas vão caminhar com você. Não porque elas são ruins, mas porque a pressão que você escolheu não é compatível com a vida confortável delas. Resultado: você vai perder gente, você vai incomodar gente, você vai ser mal interpretado, você vai ser julgado. E tudo isso faz parte. As pessoas querem estar perto do sucesso, mas não querem estar perto da pressão que constrói o sucesso. Então, elas se afastam. E aqui está uma das verdades mais importantes deste roteiro: a solidão não é sinal de fraqueza, é sinal de evolução. A solidão da disciplina, da rotina, dos treinos, dos estudos, da construção, é o laboratório onde você se transforma na pessoa capaz de carregar o peso da vida que você quer. Pilar 5. A identidade de quem suporta o que os outros desistem. Marcos Aurelius, Epicteto, Sêneca, eles escreveram sobre quem você acredita que é. Identidade é a lente através da qual a pressão é interpretada, e interpretação decide tudo. Se você se define como alguém que desiste, o primeiro sinal de dor será desculpa. Se se define como alguém que cresce, a dor será capítulo do processo. A identidade molda comportamento automático e comportamento forma hábitos que resistem a tempestades. Como forjar essa identidade? Comece por declarações práticas e repetidas que se alinhem ao que você quer ser. Não é mentira, é prosa prática. Sou disciplinado, sou calmo em crise, sou aquele que termina o que começa. Repita até que seu cérebro pare de discutir. Depois externalize, haja como essa pessoa hoje, mesmo que falsifique no começo, até que o comportamento se torne real. A identidade correta transforma a pressão em ferramenta. A identidade fraca transforma a pressão em desculpa.
A vida cobra a pressão de quem pede resultado, mas entrega grandeza para quem assume uma identidade forte o bastante para carregar esse peso. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser firme, constante, direcionado, crescendo 1% por dia. Benjamin Franklin publicou suas virtudes e trabalhou sobre elas deliberadamente. Marcos Aurelius anotou pensamentos para reprogramar seu senso de dever. A ciência hoje mostra que microação expõe o cérebro a provas repetidas e reescreve padrões neurais. Em resumo, assuma a identidade, defina a narrativa interna e viva a prova diariamente. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser firme, constante, direcionado, crescendo 1% por dia. A vida vai te testar, vai te cobrar, vai te apertar, vai te desafiar quando você menos esperar. E tudo isso tem um único objetivo: te preparar para a vida que você pediu. Se você quer pouco, a vida exige pouco. Se você quer muito, a vida exige muito. Esse é o jogo, e sempre foi. Mas quando você domina os 5 pilares, algo muda dentro de você. Você entende que a pressão não é inimiga. A pressão é o caminho. E mais, identidade agrega dignidade. Quando você se define como alguém que suporta a pressão certa, as tentações de fugir perdem força. Você não resiste por disciplina momentânea. Você resiste porque chama o que faz de si mesmo. Porque toda grandeza nasce daquilo que você suporta em silêncio. Daquilo que você constrói quando ninguém está olhando e daquilo que você se recusa a abandonar. Então, respire fundo, endireite a coluna, assuma sua vida com honra, porque quem quer resultados vai ter que carregar peso, mas quem carrega peso constrói grandeza. Finalizado os pilares da disciplina, agora vamos para as leis invisíveis que regem o crescimento humano. Aprendemos os pilares para trabalhar o mental e a vontade, mas agora, uma base importante são as leis universais existentes que regem as coisas. E sabendo disso, você pode conduzir a seu favor. Vamos lá. Quando você começa a carregar peso real, algo curioso acontece. A vida muda a forma como olha para você. Ela deixa de ser gentil, deixa de ser previsível, deixa de ser confortável. E, de repente, ela se torna justa. Justa no sentido mais duro e mais sincero da palavra. Porque quando você se compromete com grandeza, a vida imediatamente começa a te colocar diante de testes que ninguém mais ao seu redor precisa enfrentar. Não porque ela está contra você, mas porque ela está moldando você. Sêneca dizia que nada que é fácil fortalece o espírito, e ele estava certo. O espírito humano precisa de resistência, de fricção e de pressão do mesmo modo que o aço precisa de fogo para se tornar inquebrável. É aqui que começamos esta continuação, nas leis invisíveis que regem a evolução humana, leis que não estão escritas em livros, mas estão inscritas no funcionamento da realidade. Leis que você precisa compreender se quiser crescer sem quebrar no processo. A primeira delas é brutal em sua simplicidade. Nada evolui sem conflito. Aristóteles entendia que desenvolvimento sempre nasce de uma tensão entre aquilo que você é e aquilo que você pode se tornar. Newton demonstrou que toda ação gera uma reação proporcional e oposta. E Heráclito já havia revelado essa verdade séculos antes, ao afirmar que o conflito é o pai de todas as coisas. Crescer significa confrontar algo, significa lutar contra a preguiça que tenta te paralisar, contra os impulsos que tentam te dominar, contra a ignorância que tenta te limitar e contra as versões antigas de você que insistem em puxá-lo de volta para a vida que você já superou. As pessoas confundem turbulência com erro.
Acham que o desconforto é sinal de que estão no caminho errado, mas é justamente o oposto. Quando tudo se torna fácil demais, é porque você deixou de crescer. O conflito é o sintoma de expansão. É o aviso de que sua antiga identidade está ficando pequena demais para o tamanho do seu futuro. A segunda lei é tão dura quanto libertadora. Você só carrega o que está preparado para carregar. Marcos Aurelius dizia que se algo chegou até você, é porque você foi moldado para suportá-lo. Viktor Frankl percebeu, nos ambientes mais extremos que um ser humano pode conhecer, que suportamos aquilo que acreditamos capaz de transformar nossa vida. Carl Jung afirmava que a vida nos coloca diante das sombras específicas que precisamos integrar para evoluir. Em outras palavras, nada do que pesa sobre você hoje é acidental. A pressão que você sente é a pressão exata necessária para te amadurecer, despertar, evoluir, abandonar velhos padrões e romper hábitos destrutivos. A vida não erra no peso. Ela apenas corrige quando você tenta fugir daquilo que nasceu para superar. E é justamente essa fuga que prolonga o sofrimento. A carga não está errada. Errado é lutar contra o processo que foi desenhado para te fortalecer. A terceira lei explica um fenômeno que quase todo mundo interpreta da forma errada. Quando a vida quer que você cresça, ela te isola. Churchill dizia que a solidão é o laboratório da clareza. Nietzsche entendia que, para tornar-se quem você realmente é, precisará aprender a caminhar só. Jung reforçava que solidão não é ausência de pessoas, é a ausência de pessoas que realmente te compreendam. E Mandela descobriu isso em seu período de encarceramento. O isolamento o transformou no homem preparado para unir uma nação inteira. A vida retira pessoas quando você não tem mais permissão para se confundir com elas. Ela desgasta relações superficiais, rompe laços fracos, dissolve amizades baseadas em conveniências e corta ruídos que te mantêm preso à antiga versão de si mesmo. E é justamente quando o silêncio chega, aquele silêncio incômodo que traz sua própria voz de volta, que a evolução se inicia de verdade. A quarta lei revela algo que poucos aceitam. O sofrimento não é castigo, é mensagem. Sêneca dizia que a dor aponta exatamente para onde você precisa olhar. Buda ensinava que o sofrimento nasce do apego àquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Epicteto lembrava que a dor é o professor mais honesto que a vida tem. E Krishnamurti afirmava que observar sua dor sem resistência é o início de toda libertação. O sofrimento é um comunicador. Ele não chega para te punir. Ele chega para te informar que algo em você precisa mudar. Que você está estagnado. Que você está ignorando sinais. Que seus limites artificiais estão sendo quebrados para dar espaço a uma nova identidade. Dor emocional não aparece por acaso. Ela anuncia que uma versão antiga de você está morrendo porque outra precisa nascer. Quem sofre e tenta fugir repete o ciclo. Quem sofre e decodifica a mensagem evolui com velocidade. A vida não está tentando te machucar, ela está tentando te ajustar. E chegamos à quinta lei, talvez a mais incômoda de todas. Quem pede grandeza não pode viver como quem pede conforto. Roosevelt dizia que o preço da grandeza é disciplina. Benjamin Franklin acreditava que rotina é um ato de liberdade. James Clear mostrou que pequenas ações diárias, tão simples que parecem insignificantes, acumulam resultados extraordinários. E Naval Ravikant resume essa lei com precisão matemática. Quem suporta a dor que outros evitam, conquista aquilo que outros jamais terão. Você não pode desejar uma vida extraordinária e, ao mesmo tempo, manter hábitos comuns.
é impossível. Crescimento é incompatível com comodidade. Você não alcança destaque dormindo nos horários que todos dormem, estudando apenas quando se sente inspirado, treinando quando sobra disposição, trabalhando apenas quando o emocional permite, construindo apenas quando o ambiente colabora. Não existe grandeza casual, não existe excelência por acidente. Alta performance exige renúncia, exige que você abra mão do prazer imediato pelos resultados que estão anos à frente. A vida é implacavelmente justa nesse ponto. O preço sempre combina com o prêmio. A vida não está te punindo, ela está te preparando. E se você entende essas leis invisíveis, você para de resistir ao processo. Você começa a perceber que a pressão não veio para te destruir, mas para lapidar a versão de você que o seu próprio destino exige. A vida vai te testar, vai te cobrar, vai te apertar, vai te desafiar quando você menos esperar. E tudo isso tem um único objetivo: te preparar para a vida que você pediu. Se você quer pouco, a vida exige pouco. Se você quer muito, a vida exige muito. Esse é o jogo, e sempre foi. Mas quando você domina os 5 pilares, algo muda dentro de você. Você entende que a pressão não é inimiga. A pressão é o caminho, porque toda grandeza nasce daquilo que você suporta em silêncio, daquilo que você constrói quando ninguém está olhando e daquilo que você se recusa a abandonar. Então respire fundo, endireite a coluna, assuma sua vida com honra. Agora, finalizando, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E lembre-se, quem quer resultados vai ter que carregar peso, mas quem carrega peso constrói grandeza. Até a próxima.